Salve, salve família azulina! Você está no canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos desde já. Desde já agradeço a presença do amigo torcedor e da amiga torcedora azulina que tem dado esse apreço e esse apoio para o canal. Segundou, né, família? Segundou. Vamos aí às notícias do Clube do Remo, né? Clube do Remo que ainda segue com um pouco de descanso. Vamos falar nesse vídeo de hoje sobre o que foi a chegada do Clube do Remo ontem, né? O complemento, pode-se dizer assim, da Copa Verde aí, que ainda falta um jogo, né, ser realizado. E já avisando essa semana que é a semifinal do Paraense, né, família? Lembrando aí vocês que estão chegando novo por aqui, já dá esse apoio pro seu amigo aqui, comenta aí o vídeo, né? E bora lá para esse serviço, né, família? Espero que esteja tudo certo com vocês aí, né? Começando a semana, uma semana boa de serviço para todo mundo, né? Uma semana boa, quem tiver bem de saúde, que continue bem, quem estiver se recuperando, que vai se recuperando. A gripe acabou me saltando essa semana aí, bora ver até quando, né, família? Então, tamo junto, bora lá. Bom, meus amigos, o Clube do Remo, né, que pós aquela heróica classificação, não podemos tirar o mérito, também não podemos tapar o sol com a peneira de setores que foram falhos naquele jogo, né, principalmente as laterais no primeiro tempo. Na verdade, no primeiro tempo, todo o time faltou intensidade, né? Como o próprio treinador falou, mostrou aquele vídeo após o jogo, que não podemos parar de ter fé, né, família? Então, todo tempo ter fé para acreditar. Time grande não pode deixar de acreditar, não pode parar de ter fé, né? Por exemplo, ele citou muito esse exemplo aí, né? A gente ficou bastante marcado aquele vídeo porque após o jogo você viu que foi o ímpeto daquilo que, digamos, o superar, né, família? Se superar, então tiramos ali um grande exemplo, até de exemplo de vida, né? Que não se deve desistir nunca, né, família? Sempre quando tiver um foco, um objetivo, a gente tem que permanecer nele, que foi o que aconteceu ali de resultado, porque às vezes a gente desiste na metade do caminho e acaba não chegando ao final, né? Se esses jogadores tivessem parado naquela metade do primeiro tempo e se entregue, talvez não tivesse nem classificado, né, família? Então, vimos ali um resultado de uma conversa, um bom atento psicológico na hora do intervalo. Tudo isso culminou com o Clube do Remo voltado para o segundo tempo de uma maneira totalmente diferente, né, daquela que foi o primeiro tempo. Então, aquilo agradou muito e aí o resultado de todo esse esforço foi a classificação, tá? Mas sabemos que tem as limitações ali, não por culpa dessa comissão técnica que está nova, mas sim do todo o trabalho do Clube do Remo que foi feito no começo da pré-temporada e que agora ele culmina para a gente ver como estava sendo feito um trabalho errado, família. Não desrespeitando um profissional, né, como passou a outra comissão técnica, que a gente também é trabalhador, mas tem que ser reconhecido. O trabalho estava sendo feito errado realmente, né, e pelo menos se corrigiu. Né? Pelo menos os deuses do Olimpo decidiram que na hora de se perder foram a hora certa, justamente para a gente poder não levar para frente empurrando com a barriga. Né? Então, vimos ali o resultado de tudo. Né? O treinador olhar para o banco de reserva e ver a falta de jogadores ali para suprir a necessidade. Né? Como vimos. Né? Até coisa, né? É tudo a questão de só Deus que sabe mesmo, porque eu estava criticando já o segundo tempo do Silas, né? Que ele estava rastejando em campo já, família. Estava muito cansado. Eu acho que naquele segundo tempo do primeiro jogo ele entrou, mas eu estava mais criticando demais, né? E aí no final ele fez o gol aos 44 minutos. Se ele não tivesse ficado, se tivesse a peça de reposição, eu ia tirar ele. Estava muito cansado, né? Mas tudo que Deus faz é bom. Deu tudo certo, né? Desse jogo a gente tem que tirar o aprendizado, seguir até para nossas próprias vidas mesmo, de sempre estar acreditando, tá? Então o Clube do Remo retornou ontem, né? Chegou ontem pela manhã, teve alguns torcedores que foram lá tirar fotos e tal. O semblante dos jogadores bem tranquilo já, né? Porque realmente foi uma batalha difícil, mas foi superada, né, família? Como todos vocês viram aí, reviram os lances, né? Tem lances a corrigir, tem detalhes a corrigir para o Clube do Remo dar uma engrenada, né? Até por essa sequência do Campeonato Paraense, semifinais e as semifinais da Copa Verde também, né? Incluindo que o Clube do Remo chegou ontem, né? Não teve nada ontem, os jogadores tiveram descanso e ele se apresenta hoje às 18 horas no estádio
vão para Bainão, né? Para fazer um treinamento ali à noite, porque eu tô poupando e já vamos chegar nesse assunto, porque o que vem pela frente, família, o que vem pela frente de correria, só dando calcular mesmo, porque, como eu falei para vocês em vídeos anteriores, o Papelinho foi atrás de jogadores novos, porém, nenhum pode ser inscrito, tanto para a Copa Verde quanto o Campeonato Paraense. Tá? E nós vimos que no jogo passado o treinador olhar para o banco de reserva, você tirar o Henrique Vigia, fazer a leitura do jogo que ele não estava bem, tu não vai queimar o garoto, né? E é ali que tá, né? Alguns órgãos de imprensa na hora de nascer, porque tirou só se for contusão, e o treinador de observar que ele tá vindo mal, tu vai queimar o cara? Tirou, e a única peça que tinha, né, era o Renato Alves. O Renato Alves, que nós sabemos é muito limitado, e o pior de tudo, que é um jogador já de uma certa idade e não aprende mais. Tá? Quando o cara é novo, ele está se transformando. Mas quando o cara já tem uma certa idade, ele não vai evoluir. Não comprometeu tanto, até porque o Jadson estava fazendo a cabeça de área de volante, ele também estava correndo que nem um louco. Né? O Jadson ele se entrega bastante, né? Se entrega bastante mesmo. Então não comprometeu tanto a entrada dele. Mas eu estou citando como exemplo porque não tinha quem colocar no lugar. Né? Tanto que o Kelvin entrou de titular, né, família? Mas graças aí a Deus aí tudo tá dando certo. Porque essa semana agora, que é uma semana também decisiva para o Clube do Remo, da agora em diante, vou logo adiantar para vocês. Tá? De agora em diante é uma semana decisiva. Porque ó, o rival passou ontem pelo Manaus, né? Uma certa... Sabíamos que o Manaus se não fez aquele placar lá dentro porque perdeu muitos gols, mas é uma equipe limitada, disputando a Série D e tudo, né? Então veio para cá, jogou com o rival aí, eles fizeram lá 4-1 no jogo, né? Então o Manaus terminou com 2 jogadores a menos, mas nada que interferisse tanto no jogo, né? Então, o que acontece? O Clube do Remo vai fazer a semifinal da Copa Verde com o rival, tá? Do outro lado, o Vila Nova passou ontem pelo Goiás, né? Ganhou a primeira e empatou a segunda, passou. E o próximo jogo é Brasiliense e Cuiabá. É muito difícil o Brasiliense tirar do Cuiabá. Primeiro que o Brasiliense ganhou na casa o Cuiabá ganhou na casa do Brasiliense por 4-1. Para ele reverter esse placar é quase impossível. Então, praticamente vai ser Vila Nova e Cuiabá, Clube do Remo e Paysandu, tá? 2 jogos, família. Agora a data desses jogos a gente vai já chegar lá. Para vocês verem a complicação da coisa, tá? E para vocês verem que a gente tem que, sabe, se pegar com todas as forças e acreditar. E acreditar porque com o plantel limitado que o Clube do Remo tem, né? Poucas peças de reposição assim, porque é para suprir. Porque a peça de reposição que eu falei, você tirar um jogador, né, de alto nível e ter outro que vai suprir e não vai deixar a peteca cair, né? Então, você pode dizer, pô, Ricardo, mas no segundo tempo entrou o Ronald, entrou o Renato. Mas só que o time do Amazonas, como eu disse para vocês, é bastante técnico, mas ele tem uma certa idade. Tem 3 jogadores com menos de 30 anos lá, família. O resto é tudo acima de 30 anos. E no segundo tempo, o Remo foi mais volumoso e envolveu todinho, né, eles não conseguiu mais chegar na bola. Você viu, eles já tentaram um print final, já colocando o Jô no final para tentar a bola alçada na área, mas já era tarde demais. Então a gente tem que tirar todas as lições que for para correção, porque sabemos que o Clube do Remo está em evolução. Tá? Ele vem vindo uma evolução que a gente, digamos assim, os mais céticos no começo não contariam com o Clube do Remo chegando nessa etapa agora. Tá? Então voltando essa semana, né, já falamos sobre a Copa Verde. Os outros jogos serão realizados. O Repar na Copa Verde vai ser realizado dia 3 e dia 10. Tá? Aí você diz, poxa, vai ficar um intervalo bacana para o Clube do Remo treinar, né? Aí que a gente se engana, família. Aí que a gente se engana. Vamos começar a sequência voltando agora a focar no Paraense. Primeiro eu quero dar uma passada ali na Copa Grão Pará, que está bastante interessante. Saiu 10 gols no jogo entre Bragantino e São Francisco, né? O Bragantino começou batendo 2-0, o São Francisco virou, o jogo terminou 6-4, família. Jogo disputado, né? E na outra parte da tabela, o São Francisco, o Santa Rosa passou, né? Sobre o Caeté, nos pênaltis aí. Então o Santa Rosa e São Francisco esperam quem sair dessa semifinal de Clube do Remo
e o rival, né? Entendeu? Quem perder entre Clube do Remo e Tuna e rival e o Águia, que vai disputar a outra vaga que vale a terceira vaga da Copa do Brasil nessa Copa Grão Pará. É tipo assim, você vai disputar o terceiro lugar, né? Que de primeiro ganhava-se o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Agora o terceiro lugar vai ser disputado por esses 4 clubes que sobrarem, 2 das semifinais, né? Que vão se juntar a esses 2 que estão lá, tá? Então, com mais o tempo a gente vai falando mais sobre isso, né? Que ficou bastante interessante a fórmula aí que foi colocada agora pela nova presidência da FPF. Um campeonato até interessante de se ver. Nós vamos voltar aqui. Clube do Remo se reapresenta hoje, como eu falei para vocês, às 18 horas. Às 17 horas terá uma coletiva de imprensa ali com algum jogador que vai falar, né? E às 18 horas faz um aprontozinho para amanhã fazer o apronto preparativo já, visando o jogo da... Não, faz um apronto, faz um treino amanhã e um apronto na quarta-feira, já visando o jogo de quinta-feira à noite, né, família? Então, o que acontece? Essa pausa está sendo dada ontem, não teve nada, e hoje vai ser apresentada às 18 horas justamente para isso. Porque a comissão técnica, o preparador físico está preparando por quê? Vamos pegar uma sequência, família, que eu vou dizer para vocês. O Clube do Remo vai pegar a Tuna agora, dia 28, quinta-feira, e já joga no domingo 31. Começou a cachorrada aqui, família. Eu peço que vocês até me desculpem, mas aqui não é aqui em casa, é aqui na frente. A rua aí é lotada de cachorro aí, né? Então tem horas que eles estão rebelando lá. Mas voltando ao assunto, né, família? O que acontece? O Clube do Remo joga 28 e 31 com a Tuna, tá? Dia 28 às 20 horas e a 31 acho que é às 16 horas, 17 horas. Vou ver melhor, mas a gente vai estar conversando sobre isso. Sei que dia 28 é às 20 horas. No Mangueirão, dando aquela notícia que eu já havia passado para vocês, que a Tuna vai ficar no mínimo com 90 mil reais nesses 2 jogos. Sócio torcedor, no primeiro jogo, como é mando da Tuna, paga 20 reais, tá? Ingresso 30 reais. A casadinha por 2 jogos, 50 reais. Dá pra ir, família. Dá pra ir legal, tá? O camarote parece que tá custando 60 reais aí, né? E a cadeira parece que é 50. Eu vou botar a coisa pra vocês aí, mas é nessa faixa aí, tá? Então, família, o que acontece? Vai dar um jogo legal com a Tuna. Vocês sabem que a Tuna é enjoada. E ela vem do repouso aí, né? Ela vem do descanso aí grande. Não passou pelo desgaste que o Clube do Remo teve 2 jogos. E ela já tava descansando, esperando essa semifinal. E nós sabemos que é jogo caso sério, porque esses jogadores que estão lá estão só, né, para vir com tudo, para tentar aparecer no final do campeonato. Sabemos que a Tuna tem jogadores de qualidade ali. No outro vídeo a gente vai estar até falando sobre a performance de algum deles, né, família? Então o que acontece? 28 e 31 com a Tuna. O Clube do Remo e o rival fazendo o seu papel, passando para as semifinais do Paraense, passando para as finais do Paraense, aí que começa. Teremos esse jogo do dia 28 com a Tuna e do dia 31. Dia 3, pegamos o rival na Copa Verde. Dia 7, né? Clube do Remo pega o rival pelo Paraense. Dia 10, Clube do Remo pegaria o rival se passar os 2. Isso já calculando se passar os 2. Dia 10, pega o rival pela Copa Verde. E dia 14 pelo Paraense. Olha a sequência que tá. O Clube do Remo fazendo seu papel, passando pela Tuna, não sendo soberbo aqui e não menosprezando a Tuna. Nós sabemos que todos os jogos daqui em diante é uma final, tá? Todos os jogos daqui em diante são decisivos para o Clube do Remo. Por isso estão poupando os atletas, porque você não tem peça de reposição, né? Você não tem peça de reposição para determinados setores ali, família. Então, por isso foi dada essa folga de ontem e hoje vai ser estendida até às 18 horas aí, quando o clube faz um treinamento ali, né? Para ver quem vai estar apto, bacana, porque até que não sofremos com contusões, né? Os jogadores se entregaram bastante nesses 2 jogos aí. A gente viu isso, quem tiver reconhece. Às vezes as pessoas dizem assim, porque esse cara só fazem isso, só é para correr atrás da bola. É falta de entendimento, família. Para você ter um atleta de alto nível, é esforço, viu? É esforço mesmo. Nós tiramos pelos nossos atletas aqui do Pará, a dificuldade que eles têm de ascender, né, ao futebol profissional. A gente vê muito disso aqui, né? Então, às vezes, até você fala uma palavra dessa, o cara que está começando agora, da base, ele até se desanima, né, família? Porque, querendo ou não, é glorioso você virar um atleta que vai trazer alegria para as pessoas aí, né? Porque futebol não é só futebol. Ele é transformação de vida, ele é transformação social, ele tira pessoas do mundo do erro,
tira do caminho do erro e surge como uma oportunidade social. Nós temos que entender muito bem disso, família. Até por respeito ao profissional, tá? Então, será essa sequência. Sendo feito o dever de casa, como eu falei para vocês. 28, 31, 3, 7, 10 e 14 são jogos decisivos para o Clube do Remo. Passando pela Tuna, né? Aí tem a Copa Verde no dia 3. Dia 7, se o Paysandu passar pelo Águia, já enfrenta o Remo pela final do Paraense. Dia 10, novamente pela Copa Verde. E dia 14 pelo Paraense. Olha essa sequência. Olha essa sequência do dia 28 até o dia 14. São 16 dias e 6 jogos decisivos praticamente. Né? Entendeu? Então, é aquilo. Peça de reposição que chegar não vão ser utilizada porque não pode. Né? E tem que se contar com essa situação. Inclusive, eu gostaria de lembrar, né, que o técnico Muriego, ele já enfrentou esse técnico da Tuna, o Júlio César, né, pelo campeonato da Copa do Brasil, quando ele já jogava no Curitiba e o Júlio César jogava no time aí do norte aqui. Jogava não, treinava na verdade, né? Então eles já se enfrentaram e ele acabou saindo vitorioso com 1-0 para o Curitiba, classificando na Copa do Brasil. Só para lembrar aí um detalhe que tem, o treinador deles conhece muito bem o esquema tático. Na verdade não tem mais o que esconder, né, família? Ali o Clube do Remo é só intensidade e algumas habilidades técnicas que vão se sobressaindo, tá? Mas de esconder esquema tático, de maneira de jogar, todo mundo já sabe. A intensidade é o principal fundamento que está fazendo a diferença no Clube do Remo. Tanto que fez diferença no segundo tempo do jogo lá, fez diferença no primeiro tempo do jogo aqui, né? Então, botando essa intensidade, os jogadores não cometendo atos falhos como cometeram em determinadas horas no jogo do Clube do Remo lá, né? Naqueles 2 primeiros gols do time do Amazonas, e a gente tem tudo para chegar nessas finais todinhas aí que estão a ser disputadas, né? Dá para acreditar? Dá. Depois desse jogo do Clube do Remo, né, contra o Amazonas, você tem que acreditar mais ainda. Entendeu, família? Então, ficam destinadas essas datas aí. Tá? Nós vamos estar detalhando tudo durante essa semana, para não passar, né, as coisas antecipadamente, para tentar, né, tá dando tudo com detalhe, né? Para hoje eu quis dar o cronograma do que a gente vai fazer esses dias aí que vão vir, para vocês todinho, né? Vamos torcer desde agora para que o Clube do Remo passe pela Tuna, passe pelo rival na Copa Verde, chegue à final do Paraense e saia campeão, né? Então é um 16 dias bastante decisivo para o Clube do Remo aí, se nada mudar, né? Se nada mudar, tudo seguir como tá? Vamos lá, o NASP, né, família? No NASP a notícia que sai: Ícaro, Marco Antônio, Pedro Vitor, tá? E Pavani liberado. Provavelmente já figurem, né, nesse jogo já contra a Tuna pela semifinal, porque foram resguardadas determinadas ordens para não utilizar esses jogadores, para não sacrificar, para eles virem, digamos, desses jogos decisivos a suprir a necessidade que o Clube do Remo está. Você imaginar um ataque, né? Marco Antônio, Ítalo e Pedro Vitor, né? Não é de se deixar a desejar, né? Passamos por Kelvin aí, né? Que o Kelvin infelizmente não evolui mesmo, né? Mas você imaginar esse ataque, né? Tendo mais uma opção na meia com o Pavani, que vinha até bem, cadencia bastante. Eu não gosto do cadenciamento dele do jogo, mas sabe lidar no meio campo, né? Outra oportunidade na zaga, não que a zaga venha mal, tá ótimo. Para mim tá se encontrando ali entre o Líder e o Jonilson. Jonilson aí que custou a aparecer, né, família? Tava lá sentado, cara. Quando a gente vê aí, não tem a inexperiência ainda, mas é bem seguro, né? Entendeu? Já vamos contar com o Henrique Vigia, com certeza vai se corrigir nesse próximo jogo, né? Que é um excelente, o nosso cabeça de área melhor que a gente tá vendo aí, provavelmente tem até destaque no campeonato paraense, seja o Henrique Vigia, né? Então, família, como eu falei para vocês, esse é o time do Clube do Remo, essas são as condições que estão acontecendo lá dentro. No próximo vídeo a gente vamos detalhar já para o jogo da Tuna. Eu quis adiantar para vocês nessa segunda essa situação aí, para vocês terem ciência do que vai vir por aí, tá? Para estar preparado, né? Todas as energias positivas, acreditar, ter fé sempre, tá? Então espero que
Dê tudo certo para nós, dê tudo certo para você, o amigo que está aí do outro lado, a amiga torcedora. Também peço, tá? Colabore com seu amigo, deixa o comentário aí. Ricardo, eu não gostei, você comentou tal coisa errada. Entendeu? Se inscreve no canal, tá? Deixa teu like, compartilhe o vídeo aí pra gente chegar mais longe. Eu preciso, deixar de like de vocês, o compartilhamento do vídeo, o comentário, né? Se inscrevendo no canal, que aí dá mais relevância pra gente chegar mais longe aí, para divulgar o nome do nosso mais querido Clube do Remo. Uma boa semana a todos, né? Tamo junto e misturado. Por enquanto é isso. Fui.